E sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia da Semana Constru Seco, não é mesmo, gente? Estamos aqui com o Sidney Miquelin mais uma vez, o Saulo Ramos, e hoje temos um convidado muito especial para falar sobre o tema chapeamento externo, o Fábio Jim, da Plaque Lux. É isso aí, Júnior. Obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Saulo. Estou muito animado, muito feliz aí lisonjeado, né, por participar da Semana Constru Seco aí. Muito bom. Valeu, Fábio. Saulo, obrigado. se apresenta Boa também. Noite. Opa, já cortei ali. Boa noite a todos. Fábio, Sidney, Júnior. Mais uma noite aí com vocês. Essa jornada está ficando incrível. Está valendo super a pena. Grande aprendizado, diga-se de passagem. E para mim, gratidão estar aqui com todos vocês. Muito bom. Boa noite, Júnior, Saulo, Fábio. Gratidão mesmo por você ter aceito o nosso convite, de estar presente nesse terceiro episódio, onde a gente vai falar sobre um tema que é muito relevante, né? Como fazer os fechamentos em uma construção que utiliza o método construtivo Light Steel Frame. E antes de começar, eu já quero avisar para as pessoas que estão nos assistindo aqui que já deixa as suas perguntas. O Fábio, ele veio preparado, ele veio afiado para ele responder qualquer tipo de pergunta que vocês fizerem. E nós também já tivemos durante a semana algumas pessoas que já pediram para a gente, para que você, viu, Fábio, já falasse sobre alguns temas, tirasse algumas dúvidas. Então, legal, Sidney. Prepara um copinho de água aí, porque a tua garganta hoje vai ser usada. Tô pronto. É isso mesmo, com certeza mais um dia aí de muito aprendizado. Legal. E para nós como indústria, essa iniciativa de vocês é fundamental, né? Para a gente poder ter oportunidade, ter voz para enaltecer, né, as boas práticas de projeto, de planejamento de obra, de execução, que foi tudo que vocês fizeram aí, que vocês estão demonstrando ao longo da semana, né? Perfeito. E, Fábio, a gente procura ressaltar, né, para as pessoas, que apesar desta obra ela ser aparentemente pequena, né, mas nós temos muito colocado em prática o conceito de startup, né, que é aquele, o MPV, o mínimo produto viável. Então, absolutamente tudo o que nós pensamos para fazer nessa obra, a gente pensou como se ela tivesse sido uma obra de 300 metros, né? A gente procurou ouvir os conselhos dos fabricantes como você, ouvir os profissionais, engenheiros, os arquitetos, para colocar em prática, né? E tanto é que nós fizemos uma lista, citando, quem assistiu os episódios anteriores viu, que a gente sinalizou nessa pequena obra 306 pontos de atenção, onde a gente tinha que mapear e já prevenir para gerar algumas contingências, se fosse necessário. Então, tudo que nós estamos mostrando nessa semana aqui, a gente está fazendo realmente com todo cuidado para inspirar as pessoas que vão construir ou que já se decidiram, né, a fazer a sua casa com métodos industrializados, para que ela tenha as informações suficientes para que ela possa, ao contratar um profissional, um prestador de serviço, que ela saiba quais as perguntas corretas ela deve fazer. Com isso, já é uma forma muito significativa de ela ter uma obra aí com grandes possibilidades de sucesso. Esse tipo de conteúdo é de interesse público, não tenha dúvida. É muito bom. E eu estou aqui para ajudar a comandar tudo aqui na parte de tecnologia, só que eu também sou uma persona, eu sou o cara que quer construir. A gente falou isso nos episódios anteriores. O meu sonho da minha esposa, da minha família, é comprar um terreno e construir uma casa. Isso eu falei para o Sidney há 4, 5 anos atrás. E acompanhando tudo isso, hoje eu já estou convencido em construir a minha casa com um sistema industrializado. Então, isso já me traz mais segurança. Foi o que eu falei ontem também no episódio 2. Me traz mais segurança sabendo que realmente existem profissionais, produtos, né, um método construtivo que traz segurança para a gente. Que legal.
Fabio, antes de nós convidarmos o Saulo a ir para a apresentação, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o teu posicionamento no mercado, a empresa que você está atuando hoje, né? Fala um pouquinho sobre a Bicem, o movimento que vocês estão fazendo para o desenvolvimento desse mercado. Acho que é importante as pessoas que estão nos assistindo entenderem o seu papel, que é fundamental para o sucesso do sistema. Bacana, Cid. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho, né? Bom, eu sou publicitário de formação, né? Apesar de estar super conectado aí com a parte técnica, né? De desenvolvimento de produto, de especificação de obra, né? Minha formação é em publicidade, mas eu estou há 25 anos nesse segmento da construção industrializada, né? Então, já tem uma jornada aí. Esse segmento ele está há mais tempo do que isso no Brasil, né? Obviamente ele começou a ser percebido um pouco mais aí na última década, né? Mas eu venho acompanhando todo esse tempo. E eu sempre tive uma preocupação muito grande no compartilhamento de informação, na educação, porque tudo que é embrionário, tudo que é início, tudo que está em desenvolvimento, precisa muito disso. Então, eu acho que quando a gente aprende, quando a gente, seja de que forma for, né, pelo amor ou pela dor, estudando, buscando benchmark, eu acho que é saudável você compartilhar aquilo que você aprendeu para que o mercado cresça e se desenvolva da maneira correta, né? E eu tenho isso muito forte como um propósito meu ao longo de todos esses anos, né? Pelas companhias que eu passei, sempre com esse intuito de fomentar o mercado. E aí, há cerca de 3 anos, eu tive a oportunidade, o convite de assumir lá um posto na Bicem, que é a Associação Brasileira da Construção Metálica, super tradicional no segmento da construção metálica, que é um posto para ajudar a desenvolver o steel frame no Brasil, né, junto com outros colegas que também participam do time, né? Então a ideia ali primeiro levar informação, né, desmistificar muita coisa, muitos paradigmas que as pessoas têm, principalmente o consumidor em relação à tecnologia, né? Acho que é bom a gente frisar que ela está muito avançada no Brasil, ela está normatizada, ela tem segurança para ser construída, tem gente boa projetando, gente boa para construir, grandes fábricas produzindo materiais de ponta aqui no Brasil, né? Então, só falta o quê? As pessoas chegarem numa live como essa, assistir, para ser um gatilho, talvez aí como aconteceu com o Júnior, tá? É isso mesmo, exatamente isso. Bom, para a gente ganhar tempo, porque a gente está falando aqui de construções industrializadas, velocidade, né? Então, a gente não pode fazer menos do que isso aqui nessa live. Então, Saulo, é com você agora. Legal, Sidney. Vamos lá. Então, hoje é o 3º episódio, nós vamos falar de chapeamento externo. Rapidamente, uma revisão do que aconteceu ontem. Tivemos a presença do Fábio Di Geroni. Ele explicou muito, nos ensinou, né, muita coisa sobre a questão do light steel frame. Mostramos também que antecipamos algumas fases de alvenarias e redes elétricas, hidráulica, mostramos a instalação de gás, e tudo isso só foi possível graças ao nosso mapa de obra. Então, muitas coisas foram feitas paralelas antes, durante e depois o processo de verticalização do aço. Se você não assistiu, eu convido para que você assista o episódio de número 2, está na playlist que você encontra no YouTube da Acamoncast. Seguindo a linha aí, eu acho que eu vou virar um publicitário também. Muito bom. Mas vamos lá, vamos seguir lá. Bom, o cronograma, como eu havia dito, nós decidimos fazer o mesmo procedimento que fizemos no light steel frame na verticalização do aço, acontecendo no chapeamento externo. Então, durante o chapeamento, houve algumas atividades de elétrica, hidráulica e alguns serviços de alvenaria. Então, vamos fazer uma breve revisão sobre o que será feito no chapeamento externo. Lembrando que foi uma parede de 5,78 metros de comprimento, e isso nos gerou de vedação externa 18,5 metros de metros quadrados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a solução de vedação externa. Para isso, nós temos aqui o nosso parceiro, a Plaquelux, e um adendo rapidamente sobre essa questão em si. Nós procuramos no mercado a solução que cabia para a nossa obra. Foi uma solução direta a alguns benefícios que nós estávamos procurando sobre produtividade
e sobre qualidade de material. Nesse momento, a Plaquelux entrou em todos os requisitos, foi a qual nós selecionamos para estar junto com a gente. E a Plaquelux desde 2007, então não nasceu ontem, tem um propósito aí na construção a seco fortíssimo, e algumas consolidações, desde a sua fábrica lá na Bahia, de 4.000 metros quadrados, e, como eu falei, 2007, são 16 anos, né, com mais de 2 milhões de metros quadrados de chapas fornecidas. Então, são números aí grandes que valem a pena ser divulgados aqui por nós. Então, é lastro, é histórico, então nos gerou como clientes, por que não, segurança. Para isso, ele tem um sistema, o sistema de fechamento externo é a solução que nós estávamos seguindo, e sobre esse sistema são várias camadas, vários produtos. Nós vamos falar sobre cada um deles rapidamente para que seja contextualizado no momento da fase da obra, que foi o chapeamento externo. Então, eu vou começar, mesmo que você não conheça muito bem, vale a pena passar por esse slide para compreender como é que funciona o sistema. E tudo vai ser de forma didática, como, por exemplo, a membrana hidrófuga não precisa de nenhuma explicação técnica. A contextualização é a pele. Ela é igualzinho à pele. Ela impede que a umidade entre e permita com que o vapor, a transpiração, saia. Essa é exatamente a função da membrana hidrófuga. A chapa cimentícia é o nosso material, é o que vai fazer a vedação de toda a parede de light steel frame. Lembrando que essa é uma solução para light steel frame e também se aplica para light wood frame. E soluções de fachadas prediais, né? Então, são vários segmentos que essa solução ela atende. Cantoneira PVC tem o princípio ali de proteger realmente as quinas. Parafuso PB é ponta-broca, 32 são os milímetros, e Rusper é o tratamento de galvanização. Então, tudo tem ali a sua conexão, mesmo que sejam nomes aparentemente um pouco assim mais complexos, mas quando você mergulha, são nomes que fazem sentido para o sistema. A fita fiberglass, que ela é uma fita de tratamento de juntas para essa placa cimentícia, e sim, essa placa cimentícia ela vai receber o que nós chamamos de sistema base coat, e faz parte desse sistema base coat a fita fiberglass. Uma vez que tratadas juntas, nós vamos tratar todo o chapeamento, toda a placa, com a tela fiberglass, que ela é uma tela de 1 metro. É bem legal essa fase, é bem gostosa, divertida. Pelo menos nós nos divertimos muito lá, eu, Sidney, e os nossos companheiros, nossos montadores, que a gente vai apresentar. A massa Base Coat, lembrando que ela é uma massa específica para o sistema, então nada de comprar algo que aparenta ser semelhante ou que seja fora do que o próprio fabricante está recomendando. E a manta líquida, ela, depois que é passada a massa em todo o sistema, feita tratamento de juntas, enfim, ela é colocada para proteger esse base coat. Dar aquela longevidade para o sistema e fazer parte ali de que uma casa se torne centenária e bem centenária, com manutenções pequenas, é só fazer o processo corretamente, como a Plaquelux sempre solicita. Inclusive, ela tem o manual técnico e também todos os vídeos de todos os processos no canal da Plaquelux, e é fundamental que a gente sempre esteja atento para tudo isso. Perfeito, Saulo. Então, Acho que só no primeiro dia de obra... Desculpa lhe interromper, acho que até cabe comentar que, independente da escolha da marca, do fabricante, que se respeite o sistema, porque, obviamente, há muito estudo, né, há muita pesquisa, muito ensaio por trás para garantir o desempenho daquele sistema que você está utilizando na sua obra, né? Perfeito, perfeito. Perfeito. Ótima observação, Fabio. Legal, desculpa interrompê-los. Fábio, não, muito pelo contrário. Se você tiver que pontuar alguma coisa, você é o nosso convidado ilustre, então, legal, por favor. É um dever, hein? Legal. Só não vou falar que é obrigação, porque pega mal. Não, tá bom. Durante a aplicação aí, eu vou dando meu espetáculo aí, pode ficar tranquilo. Beleza. Então, no primeiro dia de obra, lembrando que essa imagem ela foi exibida ontem, então ela chegou junto com o carregamento do Light Steel Frame. Essa é uma imagem emblemática porque ela mostra o quão importante é
Opa, fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Armazenamento? Armazenamento, transporte. O armazenamento. O armazenamento do canteiro de obras. Nossa pesquisa, nossas idas e vindas, a gente visita muitas obras e a gente sempre encontra ali a alocação dos materiais, e isso acaba prejudicando, seja exposto ao sol ou o armazenamento incorreto das placas, em vez de deixá-las alinhadinhas. Então, tudo isso é importante, desde o processo de logística até o armazenamento do material na obra. Tudo isso também, se você encontra no material técnico da Plaquelux ou de qualquer outro fabricante que te traga ali a solução, é fundamental que seja armazenado corretamente. Tem até gráficos, ilustrações de como fazer isso. É um detalhe que passa desapercebido, mas é fundamental para o sistema. Bom, nós temos aqui a aplicação da membrana, como disse, ela tem um efeito pele, né? Ela não deixa com que a umidade, a água, ela entre para dentro, e ela tem a função de trazer todo o vapor de fora, de dentro para fora. Então, a aplicação dela, nós temos aqui uma imagem já com ela toda coberta, lembrando que é uma parede de 5,78 metros por 3,20. Uma visão interna, e aqui a gente consegue ver o transpasse. Essa imagem nós escolhemos porque ela leva muitas coisas nessa única fotografia. Por exemplo, a limpeza. E a limpeza do canteiro de obras ficou constatado ali no nosso dia a dia que é fundamental para a organização, e ela também reflete na produtividade, porque você encontra tudo fácil, né? Você sabe onde as coisas estão colocadas. E também, né, na presença de um fornecedor, de um amigo, de um cliente, é muito melhor apresentar dessa forma. Então fica aí a dica que nós temos para você. Inclusive riscos de acidente, né, Saulo? Uma obra muito bagunçada, desorganizada, gera até riscos de acidente, né? Perfeito, corretamente. E vale lembrar, né, não tem limitação arquitetônica, tanto é que as janelas têm a curvatura, então não é um sistema fechado, travado. Então, assim, eu gosto, sou muito suspeito para falar, mas o sistema é extraordinário. Aqui temos uma foto já avançada, então depois da membrana hidrófuga a gente já começa a fazer o chapeamento, mas lembrando, e por isso que essa imagem ela foi bem selecionada, porque nós fizemos a impermeabilização dos requadros de portas e janelas, e é fundamental para que ocorra bem durante todo o processo de impermeabilização do sistema Base Coat, do sistema de Light to Frame. Então, dentro do Light to Frame, que é o método construtivo, o sistema de vedação externa permite que nós tenhamos esse ponto de atenção. Então, leva aí um crédito a essa imagem. E todos esses detalhes... Olha eu interrompendo de novo. Imagina! E todos esses detalhes, sempre a gente pensa na longevidade da obra. Né? Você falou, para que ela se torne uma obra centenária, ela precisa de todos esses cuidados. Né? Vou permitindo aí voltar um pouquinho na explicação, a membrana, né? É um item que ele não é opcional, ele é obrigatório para o sistema. Porque ele vai proteger o aço ali do próprio contato com a placa, que é de cimento, não vai permitir que entre a água, enfim, umidade ali dentro da parede, expondo os perfis à oxidação, né? E outro ponto bacana que você já comentou no início é que ela vai ajudar a evitar que haja condensação dentro da parede, né? Então aí não há formação de mofo, de bolor, né, que pode até para as pessoas que têm problemas respiratórios, né, a alvenaria contém umidade é terrível, né? Esse tipo de vedação evita com que haja essa contaminação por mofo, né? Então, até uma casa a gente diz que é uma casa mais saudável para quem vai viver. Perfeito. E você lembrou bem que esse é um dos benefícios do sistema. Então, bem lembrado, quem tem problema de respiração e leva em consideração isso muito a sério, é um ponto para o sistema. Perfeito, é isso mesmo. Vamos lá. Então, já no dia 27, nós já estávamos fazendo a marcação. Essa marcação, e vale um adendo aqui para todos,
todo esse processo que nós estamos passando, ele tem um sentido, porque é para você, consumidor, que vai construir ou reformar a sua casa, gostou, entendeu e se interessou pelo sistema Light Steel Frame e está acompanhando aqui toda a nossa jornada da reforma. Então, hoje nós estamos sendo até um pouco mais detalhista nesse processo, porque justamente a fachada da casa. Então, no finalzinho dessa apresentação, temos aqui uma proposta de mostrar para vocês a diferença de dois sistemas, alvenaria e Light Steel Frame, com o sistema de vedação externo. Então, por isso é o que justifica nós estarmos entrando em tantos detalhes hoje, que é muito bacana o resultado. Eu espero ter deixado vocês com curiosidade. Bora lá. Então, temos aqui as marcações, né? Aqui, de novo, fazendo os... não temos limitação na arquitetura, então é possível sim fazer a curvatura. Aqui é uma imagem que justifica os principais pontos que eu mencionei anteriormente, que era a produtividade e o respeito ao cronograma. Então, um dos pontos que nos fez selecionar a placa Lux foi justamente pelo índice de produtividade que a placa nos dava. É uma placa leve, é uma placa flexível e é uma placa que nós podemos recortar ela com um estilete. Então, para os nossos montadores, foi, assim, extraordinário, porque, em comparação com outros modelos, dentro das suas soluções, é um pouco mais pesada, o corte ele é feito na serra mármore. Então, tudo isso, para nós, nesse sistema, respeitando o cronograma, não seria muito viável. E não foi viável, até mesmo porque nós conseguimos ali adiantar alguns dias graças a essa metodologia. Então, foi a solução que nós buscamos esses benefícios e que, e que foram tragas para a obra. A gente, aqui, na verdade... Uma visão... Pode... A gente sempre pensa, Saulo, primeiro, na produtividade, né, na ergonomia de quem vai executar a obra, e no desempenho, e na durabilidade, né? Eu acho que é muito legal dizer, a nossa placa, que é só uma parte, é só um componente de um sistema, mas ela foi uma placa inspirada nas placas americanas, e não é porque a gente é fã dos americanos, não, porque é um mercado centenário, e eles já passaram por curvas de aprendizado, então é muito importante a gente olhar o que eles estão fazendo, né, para a gente encurtar a nossa curva de aprendizado aqui e acertar mais. Então nós inspiramos no mercado americano para desenvolver esse produto. Só que há quase 6 anos ele é um produto fabricado no Brasil para os brasileiros. E a gente tem muito orgulho disso, cara. Por quê? Foi muito trabalho de adaptação, de aclimatação do produto para ele chegar a características para ser utilizado no país inteiro, independente do clima, da região, né, da mão de obra. Então, é uma coisa que eu gostaria de enaltecer, cara, que eu estou dizendo sempre isso agora, é uma placa feita no Brasil para os brasileiros. Que legal, é isso aí, isso aí. Valeu a pena, com certeza. E que os países vizinhos para onde nós estamos exportando não me escutem. Né? Não, mas tem todos os benefícios, é mérito sim, é uma razão para se orgulhar, sem sombra de dúvida. É o que nós precisamos. Pelo que eu entendi, nós estamos falando de um método industrializado e de um ponto de um produto que está em constante inovação. Ele é fruto dessa inovação. Então, isso é bacana, isso é, sem sombra de dúvida, bem legal de dizer para o público. Então, a placa, ela é um substrato, ela é uma base, né? Mas ela pode ser combinada com uma infinidade de acabamentos, dependendo da tua necessidade, do objetivo de desempenho ou de design. Eu quero mais acústica, eu quero mais térmica, eu quero mais inovação, mais desenhos mais arrojados, né, de arquitetônicos, tudo isso dá para fazer, né? Mas vamos lá, toca o barco, senão eu vou começar a falar um monte de coisa aqui que vai tumultuar. Não, Fabio, deixa eu só deixar claro aqui, nós separamos esse time aqui para que você tem toda a liberdade. Então, por favor, todas as suas considerações aqui extremamente bem-vindas. Legal. Não se acanhe, não. Então, tá bom. E só para te deixar animado, ontem a gente estava com o Fábio de Geroni,
Cara, a gente tava tomando ali um coquetelzinho tranquilo, viu? Então, tava bem à vontade, tava bem tranquilo. Ele disse que era suco de maracujá. Ah, tá. É isso que eu ia falar. Ele falou que era suco de maracujá. Suco de maracujá. Ele falou. Aliás, um belo suco de maracujá, né? Belo suco de maracujá. Quando eu assisti uma boa parte e não reparei. Tá. Mas Eu tinha falado... Se eu soubesse, tinha trazido um drink, pô, mas no máximo que eu tenho aqui é um whey protein aqui, ó. Um whey protein, pô. Tá bom. Eu tô na aguinha aqui, ó. Eu tô na aguinha. Isso aí. Falou. Era só para quebrar. Daqui a pouco, inclusive, essa questão que o Fábio citou, da chapa, dessa tecnologia, nós já temos perguntas aqui, onde, Fábio, você vai ter a oportunidade de explicar aí com bastante detalhe sobre esse produto, tá? Legal. Perfeito. Então, retomamos ali a apresentação. Como eu tinha dito, nosso índice um dos índices era a produtividade, que respeitasse ali o nosso cronograma, e por isso foi escolhido a Plaqlux. Justamente essa imagem prova que ali o corte do vão de janela representa bem isso. Bom, ali a visão já completa de toda a fachada, ela revestida com a placa cimentícia. Iniciamos o tratamento de juntas, né, da placa, como eu havia dito, tem ali a fiberglass, a cantoneira para fazer toda a proteção de todos os requadros de vãos e janelas na parte externa, vale lembrar. O tratamento de quinas, que esse ponto está diretamente ligado no manual técnico da Plaqlux. A primeira demão de base coat, então, só revisando. Fazemos o tratamento, tem o tempo de cura, iniciamos ali o base coat, e agora nós vamos para a tela de fibra de vidro. Então, ela vai ser, é justo que nós fazemos esses cordões, justamente para que quando instalamos a tela, ela se espalhe de forma singular. E isso nos permite encaixar o que o fabricante nos solicita, de 3 a 5 milímetros de espessura do base coat, que é a massa que protege a placa cimentícia. Aqui é um detalhe bem legal, porque a sobreposição entre as telas, para não fazer aquele sobressalto juntamente com a massa, então tem uma técnica bem legal. Essa aqui é uma imagem muito legal também, que é justamente a parede de alvenaria à esquerda e a parede de light steel frame com a placa cimentícia do lado direito, e no meio uma junta de dilatação de 25 milímetros. Ela está sendo ali fixada com o selante PU. Aliás, Saulo, nós já temos aqui a segunda... Aliás, esse é um ponto, pode até parecer simples, né, mas é um equívoco que a gente encontra com bastante frequência nas obras, né? Essa interface do nosso sistema leve com alvenaria ou com aço pesado. Então é muito importante como os materiais eles trabalham, eles têm dinâmicas físicas diferentes por conta de variação de temperatura, umidade. É importante que você tenha essa dilatação, porque se você fizer emendar ali, você vai ter um problema de uma trinca recorrente e que não se resolve nunca. Então, tem que se admitir essa junta de dilatação. E outro detalhe também fundamental, quando está se desenvolvendo o projeto estrutural da obra, né, o cálculo estrutural, é importante que já se pense qual é o tipo de vedação que eu vou utilizar, né? Qual é o fabricante que eu vou adotar como vedação, para saber qual é a recomendação que ele faz sobre dilatação. Dependendo da extensão da tua fachada, né, da tua área quadrada, do comprimento, enfim, que seja, fabricante, o que você recomenda? A cada quantos metros quadrados ou lineares eu preciso fazer uma junta de dilatação, né, para que você realmente possa ter aquilo trabalhando sem aparecimento de trincas, fissuras que acabem incomodando aí qualquer tipo de construção. Né? Perfeito. É isso mesmo, exatamente. E só ressalva, os sistemas, eles não se conversam, mas tem uma solução muito útil e prática, que é justamente a junta de dilatação. Perfeito, é isso mesmo. E lembrando, né, é uma obra híbrida, alvenaria e light steel frame. Aqui nós temos a segunda demão de base coat. Acredito que já é possível enxergar que não existe mais a diferenciação do sistema. Nós vimos o esqueleto
no episódio passado, e agora nós já vimos ali uma casa similar àquele reboco de alvenaria. Então, você já não consegue distinguir. Para você que nunca conheceu esse sistema, olha só como é que fica já a finalização do sistema. Então, fique tranquilo, é uma casa com os benefícios muito acentuados e que tem ali uma proteção gigantesca, seguindo todas as normas e recomendações do fabricante. Esse aqui é um detalhe muito bacana de estar mostrando, porque é justamente a finalização do sistema, que é quando a gente passa ali, quando tiver o toque, a massa, a desempenadeira de espuma. E ela permite a regularização de toda a superfície da parede. Então, é muito bacana essa finalização. Nas idas e vindas, né, a gente encontra dificuldade de encontrar essa finalização de etapa, mas está na norma de recomendações da Plaquelux e realmente o resultado é muito satisfatório. Avançamos então para a finalização do sistema, onde nós passamos a membrana líquida, é a primeira demão. Após 48 horas, o tempo de secagem, nós passamos essa primeira demão, aguardamos o tempo de secagem também pelo fabricante e iniciamos a segunda demão, lembrando que ela é cruzada, como mostra a foto. E esse é a cereja do bolo, é quando nós mostramos que nas paredes estruturais preparadas para receber 3 mãos de massa acrílica, 3 mãos de pintura, o mesmo tratamento de acabamento, olha o resultado que nós temos. É esse o brilho que eu vejo quando nós finalizamos a obra. Vou pegar um outro ângulo, porque aqui já não dá para perceber a junta de dilatação, então dá-se a entender que é uma parede inteiriça. Não dá para se imaginar que foi feita uma parede de light to frame. Então, é isso, é respeito ao projeto arquitetônico, foi tudo dimensionado, tudo calculado, foi tudo planejado de como seria executado, e em um curto espaço de tempo, nós conseguimos entregar um resultado como esse, um resultado fantástico. E aqui nós temos, vou pedir com a ajuda do Júnior, um vídeo do nosso do Fábio fazendo a inspeção na obra. Como eu tinha dito ontem, né? É sempre dá aquele calafrio, mas quando a gente lembra que a gente fez tudo certinho, a gente fica mais tranquilo. Eu resolvo esse tipo de problema, que é o que sempre aparece. Mas aconteceu isso. Como que eu faço? Porque é o EPS. O EPS já fiz uma vez. Quando você tem quando nesse caso de desprendimento, ou também, mas você tem as placas, o cimento, ela sai de lá também, e fissura, você tem que tirar, repaquear, você raspa. E aí aplica porque ele tem mais aderência e acaba otimizando o tempo de serviço. Vai transferir a movimentação para aquela vez. Sim, resolve o problema. Resolve bastante. E aqui foi a visita do Fábio. Você viu que foi uma conversa técnica, né? É sempre assim, profundamente técnica. Se pegar ali nas entrelinhas, realmente se acaba pegando ali uma informação de MBA até com o Fábio. Um abraço, né, para o Marcão, que apareceu ali nas imagens. E é isso. Fazendo todo o sistema, acompanhando todo o sistema. O resultado é extraordinário. E lá na apresentação, se você entendeu toda essa jornada de solução, produtividade e respeito, né, ao cronograma, eu convido vocês a entrar em contato com a Plaquelux. Todas as informações vão estar aqui na descrição desse vídeo. E eles têm um corpo técnico muito bacana, onde recebe seus projetos, já fazem as dimensões ali, os cálculos para entregar um orçamento bacana para vocês. Então, assim, a solução dentro das soluções de fachada é 360. Desde o orçamento, o que realmente você precisa para a sua obra, até o corpo técnico e visita técnica. Então, é muito bacana. Só tem um adendo, tá? É que assim, quando a gente ligou para o departamento técnico da Plaquelux, a gente finalizou que a gente precisa da inspeção. Pô, legal. Aí não tinha muita gente, porque estava todo mundo assim, né?
viajando no Brasil, ou dando aula, ou fazendo inspeção. Aí sobrou o cara que estava ali, sobrou o Fábio. Aí então manda o Fábio para cá para a obra. Manda o presidente, aí o presidente tá. E aí o Fábio deu o ar da graça lá, nos presenteou com a visita dele e foi bacana. Aliás, a gente viu bastante. Aliás, já andei muito em obra, ando ainda hoje um pouco menos do que gostaria, em função das atribuições aqui de gestão da empresa, mas a gente tem procurado continuar formando, ampliando o nosso time técnico aqui, justamente para multiplicar esse conhecimento e poder apoiar cada vez mais de perto aí quem quer projetar e construir com essa tecnologia, que, aliás, um dos pontos cruciais aí, principalmente para quem vai projetar e construir, é a colaboração. Não queira fazer tudo sozinho. Desenvolva seus aliados, faça parcerias com a indústria, com quem projeta, forme o seu time, né? Faça o seu, o seu network, né? O Sidney gosta de falar disso, e desenvolva uma cadeia ali bacana para poder te ajudar a caminhar no mercado, né? Dessa forma você vai com muito mais segurança, com muito mais consistência, diminui a assistência técnica, né? Eu acho que só tem a ganhar. É isso mesmo. Complementando isso, Fábio, que é muito importante quem está nos assistindo, né, entender que todos os materiais, vamos falar especificamente da Plaquilux, foi desenvolvido para cada atividade que tem que ser feita no canteiro da obra, conforme o Saulo já falou, tutoriais. Então, uma coisa que nós fizemos questão com as pessoas que estiveram junto com a gente fazendo essa montagem, é que antes de começar a montagem, nós pegamos os tutoriais referente ao tipo de acabamento que seria. O Saulo, junto com eles, parou por um período ali para eles assistirem os tutoriais, saber exatamente qual o tempo, por exemplo, que precisaria ser batido o base coat, e ferramentas que foram usadas, elas seguiram também as orientações da Plaquilux, e aí a gente percebeu ali, na prática, ali no canteiro de obra, uma fala que é comum, que todas as empresas, elas falam sobre isso, que se já teve um investimento gigantesco das indústrias em se adaptar às normas, em criar os materiais, testar, não é os profissionais ou no canteiro de obra que a pessoa vai pegar um produto ou material e executar ou tratar aquele produto da maneira que ele acha que é mais conveniente naquele momento. Os maiores erros, as maiores falhas, as maiores dores de cabeça que a gente percebe que existe em muitas obras, não é por conta do material e não é nem por conta, muitas vezes, da falta da técnica dos profissionais. É por eles não seguirem o que o fabricante está especificando. Então, o nosso convite vamos acreditar e vamos valorizar esse tempo, essas horas que esses fabricantes investiram para fazer o quê? Para economizar o nosso tempo, o tempo dos profissionais na execução. Uma construção industrializada, ela tem uma característica que diferencia muito de uma construção com tijolos. Normalmente, um pedreiro, ele tem que ter nas aptidões dele ali algo que é um dom para ele pegar tijolos e empilhar eles, ver plumo e ver uma série de coisas que requer prática e requer experiência. Quando a gente fala de construção industrializada, nós temos que seguir os processos. Então, é melhor um profissional que não seja muito criativo, que não queira inventar, do que alguém que fala, não, por que 5 parafusos? Eu vou colocar só 3 que aguenta. E aí que a gente vê os grandes problemas acontecerem nas obras. Gostaria também, Fábio, que você falasse sobre isso, porque essa é uma visão nossa. Nós conversamos com o Saulo e com várias pessoas, né? Mas você viaja o Brasil inteiro, né? Vendo as patologias. Aliás, eu queria trazer até aqui uma boa notícia, né, de que, já que de fato a gente viaja bastante esse Brasilzão, o steel frame está em todos os estados, nos mais diversos tipos de obra que vocês podem imaginar, de casas, né, residências, de interesse social ainda não muito, mas casas de médio, altíssimo padrão, né, até na construção de escolas, de unidades básicas de saúde,
lojas, shoppings, igrejas, né? Então ele tem, às vezes, para as pessoas que não estão acompanhando, até um crescimento meio silencioso, mas ele está acontecendo, né? E é bacana a gente saber disso porque mostra que o mercado está cada vez mais confiante na tecnologia construtiva. Eu acho que voltando um pouquinho também, Cid, na questão do desenvolvimento, né? Eu acho que sim, tem várias maneiras de você aprender, né? Com seus erros, né? Olhando para o próximo e vendo que ele está acertando e procurar replicar, né? As boas práticas, né? E a gente, cara, procura fazer um pouco de tudo, né? Então a gente já errou, né? Já aperfeiçoou, a gente pesquisa muito, vai olhar fora do país o que está dando de certo para também trazer e poder adaptar. A gente faz muita pesquisa e desenvolvimento, muita prototipagem de material nos nossos laboratórios. Então, hoje as nossas fábricas estão equipadas com laboratório. Então, a gente testa não só as matérias-primas quando chegam, né, quanto o produto acabado e, às vezes, até simula instalações de fachada para medir o envelhecimento, testes de desempenho térmico, acústico, né? E depois tudo isso a gente ainda leva para laboratórios acreditados, né? Por exemplo, acho que não tem para a gente falar nomes aqui, mas Falkenbauer, IPT, Lactec, Unicinos, enfim, laboratórios acreditados, para poder validar todo esse estudo que nós temos, né? Justamente para você ir com consistência, para você oferecer algo seguro. Mas eu vou além. Como a gente vai muito na obra, a gente também escuta o consumidor, o montador, que às vezes trazem dicas importantes, porque no fundo, nós estamos trabalhando para eles, né? Eu quero que o cara que vai morar nessa casa esteja feliz, que o montador que está trabalhando fala, puta, que legal, essa placa agora está fácil de instalar, está mais leve, mais fácil de cortar. Então, assim, é sempre você também ser retroalimentado pelo mercado para você também ir lapidando, né? Perfeito. Perfeito, é isso mesmo. E eu vou te dizer que os montadores ficaram bem felizes, viu? Que bom, que bom. Bom, então a fase de chapeamento externo ela foi concluída, mas paralelamente a isso, a parte de alvenaria e as redes estavam sendo feitas. Por exemplo, o quadro de disjuntores, o reboco da parede interna, a rede para água pluvial. E aqui nós temos um quadro do nosso cronograma. Lembrando que o chapeamento externo estava de 3 a 9, nós concluímos ele no dia 27 ao dia 3, lembrando que esse time é justamente por conta do tempo de secagem entre a massa base coat e até a primeira demão da impermeabilização. Então, pode-se imaginar que foi extenso, mas não, foi só respeitando mesmo a regra. A previsão de alvenaria, né, nós concluímos no dia 30, e aqui voltamos ao nosso mapa de obra, onde nós falamos do sistema de vedação, onde fazemos aqui aquele checklist, fixação da membrana, a sobreposição de 15, os recortes X e Y de vãos de portas e janelas, impermeabilização do requadro, cheque, cheque e cheque. E assim sucessivamente. Para o sistema de tratamento de juntas, a tela de vidro, como ela deve ser aplicada, o sistema de impermeabilização, de novo lá as 48 horas e as demãos cruzadas, a parte de elétrica, a instalação do quadro de luz, separação dos fios por fase, até os jumps, o aterramento, teste das conexões foram feitas, a parte do embolso do reboco, a conexão com a caixa de inspeção, e amanhã nós falaremos sobre o sistema drywall e as divisórias e o forro. São as informações que foram antecipadas, né? E a gente tem ali um time para apresentar para vocês, porque nós antecipamos a etapa do revestimento de piso e nós vamos explicar o porquê que nós fizemos isso. É desafio, é curioso, mas é sensacional, porque nós conseguimos fazer com uma parte do acabamento e subimos a divisória e nós vamos contar como ela foi fixada. A importância do tratamento térmico da parede de light steel frame e no drywall, então nós vamos contar isso amanhã também sobre a instalação do sistema de forro. Bom, nós temos aqui algumas perguntas, né, Fábio? A gente separou aqui algumas perguntas para você. Antes, desculpa, Júnior, vamos combinar o seguinte, porque eu estou olhando aqui, tem bastante perguntas. Exatamente. Agora?
Bora. Vamos para a pergunta de quem está aqui com a gente, porque talvez aquelas perguntas que outras pessoas fizeram para a gente vai ser já respondidas aqui. Vamos. Perfeito. Exatamente. Meu som tá ruim, viu, Júnior? Fala. Meu som tá ruim. Desliga e liga de novo, por favor. Pode ser a conexão, então, deixa eu ver aqui. Bom, enquanto você arruma o som, vamos passar aqui um recado, para não esquecer. Semana que vem, do dia 19 e no dia 20, nós vamos ter o congresso do Steel Frame. Inclusive, eu vou deixar o Fábio fazer esse convite para todo mundo, que vocês vão estar com stand lá, né, Fábio? Exatamente, Sidney. É um evento que já vem se tornando tradicional aí no nosso segmento, né, de construção. Começou, digamos assim, como Light Steel Frame, né? Congresso, ainda leva o nome, né? Congresso Latino-Americano de Light Steel Frame, mas hoje é bacana que ele reúne, na realidade, toda a comunidade da construção industrializada, né? Então, todo mundo que está ali, de certa forma, contribuindo para mudar a construção civil no Brasil, né? Sair do atraso e levar para a modernidade, tem participado agora do Congresso. Então, o pessoal da madeira, do aço, quem faz construção modular, panelizada, enfim. Então, tem uma infinidade de tecnologias para quem tiver a oportunidade de ir, é muito bacana, né? Não só haverá uma exposição, né, da cadeia produtiva, como também palestras, conteúdos muito ricos, né? Inclusive, é um congresso latino-americano, né? Então, sim. Bastante conteúdo novo. Para você ver a importância, ele começou a ser referência também para os países vizinhos. Então, Uruguai, Argentina, Chile, né? Eles têm olhado para o que o Brasil tem feito como benchmark, né? Como exemplo. Isso é muito bacana para nós. Né? Perfeito. Júnior, muito bom. Será que meu som está funcionando agora? Melhorou bastante. Boa. Então, temos alguns comentários, temos algumas pessoas ao vivo. Eu vou colocar alguns aqui. O pessoal está dando boa noite, ó. Rafael Santos deu boa noite pra gente. Ó, Adriano Rodrigues, boa noite a todos. Mais uma noite. O Eliel também, boa noite. Grande Eliel, amanhã vai estar aqui com a gente. Ó, o Everson, boa noite. Miquelin Depré. Acho que é a Jennifer, né? Jennifer Miquelin. É o Jean. É o Jean. Hoje ele trabalha na Leroy Merlin. Legal. Está acompanhando muito bom. Ó, Liel de novo, ó, Jane José Souza. Boa noite, José Ricardo de Indaiatuba, muito bom, interior de São Paulo. Anderson Nunes, boa aula e aprendizado. O Anderson, boa noite. Anderson. Muito bom. Ó, o José fez uma pergunta aqui, ó. Quando teremos curso no interior? Temos que formar mão de obra urgente. Chega de parede externa sem reboco, olha só. Muito bom. Ó, a Luciana também deu boa noite aqui pra gente. Ó, agora vamos para as perguntas. Abraço, começaram algumas perguntas. José falou assim, ó, José Souza. Como evitar ou minimizar patologias, fissuras na placa cimentícia? Perfeito. É para mim? Para você. Opa! Agora é com você, Fábio. Legal. Se vira nos 30, né? É isso aí. Não, mas legal, cara. É uma pergunta, José, muito obrigado aí pela tua pergunta, muito importante, né? As fachadas, as paredes em chapas cimentícias lidam um pouco com esse estigma, né? Fiz lá uma paredinha e apareceu uma trinca, uma fissura, né? Primeiro, assim, é importante voltar um pouco no tempo e para compreender essa impressão. O steel frame está no Brasil há mais ou menos uns 30 anos, né? Ele desembarcou aqui no país ali no final da década de 80 para 90, basicamente ali para começar a ser utilizado em casas de alto padrão, em condomínios fechados, aqui no interior de São Paulo, né? Enfim, e aquela época a cadeia de suprimento ainda era muito escassa, muito pequena, você não tinha muitos produtos ainda nacionais, muita coisa era importado, enfim. E aquela época, o que se tinha de solução para plaqueamento, para fechamento externo das construções, era a placa de fibrocimento, que é uma tecnologia derivada das telhas, né? Antes o pessoal chamava telha de amianto, que não tem mais amianto, enfim, mas esse nome ainda o pessoal a gente usa, o pessoal associa, né, entende, né? E essas placas,
elas tinham uma alta variação dimensional por conta de temperatura e umidade. Então, assim, não é que o produto é ruim, é uma característica que não se entendia isso antes. Então, eu colocava lá a placa na estrutura e se fazia um tratamento ali simples de junta e pintava, texturizava, né? E aquilo ali, aquela placa ia trabalhar, era contrair e dilatar mediante a variação de temperatura e umidade. Isso provocava o quê? As trincas e as fissuras, principalmente nas emendas das chapas, né? Por conta desse trabalho da chapa. Por exemplo, esse é um produto que o ideal seria você instalar ele com junta aberta, né? No máximo ali aplicando um perfil de acabamento ou um PU, né? Para que ela possa trabalhar livremente. Aí você vai ter uma fachada que vai desempenhar legal, né? Então, e aí teve outro ponto também interessante, que fala assim, pô, beleza, essa parede trabalha demais, ela dilata muito. Então vamos começar agora a usar tintas e texturas elastoméricas, né? E vamos tacar por cima de tudo isso aqui, quem sabe resolve. E nem assim resolvia, né? Você tinha problema. Bom, o que por exemplo, o nosso produto, né? É uma placa que é de cimento mesmo, a fibrocimento, ela é, não quero me aprofundar muito para não ser chato aqui, mas a fibrocimento ela é uma placa feita de cimento com fibras de celulose, fibra sintética, disposto em camadas, né? A nossa é uma placa de pasta de cimento reforçada com malha. É uma placa que ela é feita para não reter umidade. E ela é para ser estável. Então, a nossa placa, ela mesmo mediante a variação de temperatura e umidade, ela é estável, ela não fica contraindo e dilatando. Então, esse tipo de placa, o nosso, ele é mais apropriado para fachadas monolíticas, onde você vai tratar a junta, vai passar o base coat e você pode ter uma fachada inteira coberta, com acabamento. E ali você não vai ter problema de trinca e fissura. Só vai acontecer se você errar muito no projeto estrutural. Então não adianta, sei lá, fazer uma fachada com perfil de drywall, com estrutura inadequada, ou fixar a placa em aço pesado. Você vai ter uma dilatação tão agressiva ali que a placa não vai suportar, né? Então, assim, o que é importante para finalizar? É a gente entender as características dos materiais, né? O que eu quero fazer, que tipo de fachada eu quero entregar para o cliente, né? E aí eu escolho a melhor placa, tá? Saulo, me ajuda aí, Sidney, se eu conseguir ter clareza aí na minha explicação. Não, perfeito. Eu acho que a gente pode acrescentar que também o que pode causar fissuras é a instalação feita da maneira errada, sem observar as recomendações do fabricante, né? Quantidade de parafuso correto. Então, isso também ajuda você a evitar grandes problemas. A gente vive tentando... Armazenamento. Tudo. É uma coisa complementa a outra. A gente vive tentando simplificar as coisas ou criar um padrão único. Não dá, gente. Para cada necessidade de obra, você tem uma característica de placa a ser especificada. Então, acontece muito de usar uma placa muito fina para fachada. Vou fazer uma fachada aqui com placa de 6, com placa de 8. Por exemplo, no nosso caso, nós não recomendamos, né? Eu uso menos parafuso para economizar ou para ir mais rápido. Eu não faço o travamento entre as placas, a paginação. Eu não deixo dilatação entre elas. Então, tem uma série de detalhes que, se você não respeitar, você pode usar a placa mais tecnológica do mundo. Você pode vir a ter problema, né? Mas a boa notícia é que, se fizer direito, não dá problema. A gente garante que não dá. Isso é comprovado, né, Fabio? Sim, comprovado. Sim. Seguiu o que é especificado, você tem uma garantia absurda. Vai dar um pouco mais de trabalho, tem que ter mais atenção, mas isso é um processo, né? Você se acostumou com isso. A grande vantagem é você ter obras bem-sucedidas, aquele cliente fica satisfeito, te indica, e aí você consegue crescer realmente com muita solidez no mercado. Posso ir só mais uma coisinha ainda sobre placa? O que é bacana é que hoje no Brasil, praticamente todos os componentes eles estão normatizados. Isso significa que existe um parâmetro para a fabricação e controle de qualidade desses materiais. E não é diferente para a placa cimentícia. Então, existe uma norma brasileira para fabricação e controle de qualidade das placas cimentícias. E lá essa norma, ela divide as placas em 3 categorias, tá? A primeira categoria são placas para uso em fachada sem acabamento, tá? Então, geralmente, a fibrocimento, ela se encaixa muito bem nessa opção, tá? Quem que vai dizer que é categoria 1? Não, é o fabricante, né? Então, você tem que consultar o fabricante e dizer, qual que é a sua placa para uso em fachada sem acabamento? Você tem? Qual que é a especificação dela, né? Bom, então, categoria 1, placa para uso externo em fachada sem acabamento.
Aí você tem a segunda categoria, que são placas para uso externo com acabamento. Ou seja, onde você vai fazer uma fachada monolítica, você vai pintar, você vai texturizar ela inteira. A nossa se enquadra nessa categoria, né? Então, a nossa tem o quê? Tem tratamento de junta e o tratamento de superfície que o Saulo explicou, tá? Com a massa única ali, que é o Base Coat. E aí você tem a terceira categoria, que são chapas cimentícias para uso interno. Aí você fala, pô, mas placa cimentícia interno não é o drywall que usa? Não, existem determinadas aplicações onde você tem principalmente umidade constante, por exemplo, um box de banheiro. O ideal seria usar a chapa cimentícia, né? Ah, mas não tem a placa de gesso resistente à umidade? Tem, mas a placa RU, ela é para ambientes onde você tem umidade intermitente, não constante, né? Ou não com muita frequência. A placa cimentícia vai ter uma vida útil maior, né? Você pode usar o gesso? Pode, mas você vai ter que investir uma grana ali, fazer uma boa impermeabilização para proteger ela, para que ela tenha uma vida útil maior. Tá? Então, enfim, é importante a gente começar a entender que há uma normativa, há uma orientação para você especificar o produto correto. Perfeito. Eu acredito que isso enriquece muito o conhecimento do consumidor, daquele que vai construir e reformar. Até eu mesmo aprendi com isso e realmente são informações importantíssimas. Temos mais perguntas, Júnior? Muito legal, temos sim. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Baru Drywall Steel Frame. Como conseguir parceria com materiais para fornecer curso? Temos certificação e podemos replicar o conhecimento dentro das normas técnicas e formação para mudanças de cultura. Uma pergunta complexa aqui. Aí quem vai responder? Fábio, Sidney, Saulo? Fábio primeiro, e se qualquer coisa a gente complementa. Bom, e aí vocês complementam. Vocês, como estão muito engajados aí nessa parte de educação, também acho que é importante vocês falarem, né? Cara, primeiro assim, a gente acredita fortemente na questão da educação, né? É o que eu falei no início, ó, educação e compartilhamento de conhecimento. É isso que vai fazer o nosso segmento crescer com qualidade e mais rápido, né? Porque quando você tem bons exemplos de obras como essa que foi executada pela equipe aí do Sidney, ela vira um atrativo, ela vira um acelerador das pessoas decidirem fazer para elas. Puta, que obra legal, que obra rápida, limpa, eu quero para mim, né? Então, a obra bem feita, ela vira a nossa maior publicidade, digamos assim. Bom, a gente lamenta muito que as universidades ainda não têm disciplinas, né? E se tiver alguma no país aí que me corrijam, mas eu acredito que não tenha, que tenham disciplinas incorporadas na grade curricular para falar sobre construção seca, né? Cursos de arquitetura e engenharia. Malemar, de vez em quando, fazem ali um evento, fazem uma palestra, ou falam sobre alguma coisa, e o aluno sai, se forma sem muita informação, né? E aí o cara tem que aprender na marra, tem que ir atrás de curso de fabricante, ele tem que se virar para buscar entender. Porque cada dia que passa, o consumidor, o investidor, está vindo nesses arquitetos, nesses engenheiros, e fala assim, olha, eu quero minha obra mais eficiente, cara. Cansei de pilhar tijolo, cansei de perder dinheiro, né? E aí, você sabe fazer nesse sistema construtivo? O cara vai ter que se virar, ele vai ter que aprender, né? Então tá vendo um crescimento pela dor também, né? O mercado está empurrando essas pessoas a aprender a tecnologia, né? Mas o que eu recomendaria, assim, ó? Sempre estar olhando, participando dos congressos, das feiras, ter contato com o fabricante, né? O próprio pessoal da Camon tem cursos muito bacanas aí de drywall, estão entrando agora no steel frame, enfim. Começa a falar com as pessoas do mercado, que eles vão te indicar cursos para você começar a se capacitar. E aí você vai aperfeiçoando, né? Perfeito. Quer complementar, Paulo? Perfeito, Sidney. Muito bom. Agora eu vou colocar aqui uma mensagem, um comentário do Jedson. Não é uma pergunta, mas eu acho que vale super a pena a gente mencionar aqui. Fábio, acredito que você é um dos poucos donos de empresa que conheço que faz a visita pessoal nas obras. Tem essa preocupação, não só com a instalação correta, né, dos materiais, mas com o sistema como um todo. Então, um elogio aí para o Fábio. Uma medalhinha para ele, né? A medalhinha. Acabou de ganhar uma medalhinha aí. Uma medalhinha, pô. Ontem a gente estava brincando sobre a medalhinha, só para explicar que o Fábio De Geroni, ele comentou bastante da obra, que foi muito bem executada, né?
E aí ele falou, bom, vou mandar uma medalhinha aí para o Saulo, que a gestão da obra foi muito bem feita. Não, sem dúvida. Muito bom. Todos nós, a né? gente tem que saber, às vezes, receber elogio também, agradecer, que bacana que o Jedson reconhece. Perfeito. Isso, cara, mas não é uma... Como eu disse também no início, não é um... esse é um compromisso meu, cara, independente da companhia, sabe? Hoje, ok, há 5 anos eu estou à frente da Plaquilux, sou sócio da empresa, mas já passei por outras grandes companhias e eu sempre tive esse espírito, cara, de comprometimento, né? Isso foi um propósito meu, de que, pô, cara, de estar perto do cliente, de ouvir, de participar, sofrer junto, né? Saber perder às vezes. Então, é uma coisa que eu vou levar para até o fim da minha jornada, cara, né? Espero que as pessoas vejam isso realmente com bons olhos e procurem praticar o mesmo, né? Muito bom mesmo. Ó, o Rafael mandou aqui, ó, uma pergunta. Existe uma placa de um determinado fabricante que não é recomendado em uma região do Brasil devido à situação climática relacionada ao efeito Ghost. Isso é fato ou é mito? E aí, Fábio? Legal. Ó, você vê como o nosso mercado está evoluindo, né? A pergunta do Rafael, ela já é uma pergunta assim, técnica, né? De quem está já preocupado em olhar a longevidade, o desempenho do sistema, né? E aperfeiçoar a tecnologia. Então, assim, cara, isso aí é fato, sim, tá? Depende da região do país, da região climática, você pode ter mais ou menos esse efeito Ghost, que a gente chama. Para quem não sabe o que é o efeito Ghost, o efeito fantasma, né? A gente adora usar os termos americanos, né? Quando você tem ali uma diferença de temperatura entre placa, perfil, em determinadas horas do dia, geralmente de manhã ou então final da tarde, e você vê a marca dos perfis na fachada, né? E isso dura ali meia hora, 1 hora, tal, depois desaparece, mas incomoda esteticamente, né? Então, algumas placas dão mais esse efeito, outras menos. Mas, principalmente, Rafael, está ligado à questão do acabamento que você tá adotando, né? O tipo de tinta, textura. É importante que se utilize, preferencialmente texturas médias e grossas, acima de 2 milímetros, e que sejam transpiráveis ou hidrofugantes, para justamente permitir que esse vapor circule e você minimize essa chance de ter o efeito Ghost, tá? Por exemplo, a nossa placa, a gente se esmerou muito para fazer ela hidrófuga. Então, a nossa placa também respira. Então, não adianta nada eu ter lá a membrana hidrófuga que respire, e você coloca uma placa que vai envelopar, digamos assim, a estrutura, né? Então, a placa também tem que deixar o vapor sair. E depois o acabamento também, né? Outro dado legal, acho que de se comentar, a gente tem feito os estudos de desempenho térmico das edificações. Então, quando o cliente nos dá a oportunidade de mandar o projeto previamente, o arquitetônico, a gente vai estudar onde é que essa obra vai ser executada, em que região climática do país, qual que é a posição dela em relação a sol e tal, e aí a gente vai entregar uma especificação detalhada de que tipo de acabamento precisa ser utilizado. Já chegou casos da gente especificar o EPS sobre a chapa cimentícia antes de receber o Basic Coat, que é um sistema que a gente chama de sistema AFES, que é muito comum nos Estados Unidos, alguns países da Europa, né? Porque ele diminui a troca térmica entre o meio externo e interno. Então, assim, mas eu tenho que fazer, então, AFES em todo o país? Não. Você tem que estudar previamente onde eu vou construir, qual a necessidade que eu tenho. Tem muita umidade, não tem? É perto de rio, de mata, e aí você define o acabamento, para você evitar esse tipo de efeito que você está comentando. E, Fábio, complementando, não necessariamente você precisa usar o AFES na obra toda, né? Você vai usar na parede, onde você vai ter uma incidência maior, né, desse Sim. Né? Nós temos uma engenheira aqui na nossa equipe que ela sempre fala, dá um exemplo, nem sei se eu vou saber replicar corretamente, mas eu acho sensacional, cara, estou indo para um lugar frio, com que roupa eu vou, com que pele eu vou me preparar, né? Estou indo para um lugar quente, e a edificação é a mesma coisa. Não existe uma solução, uma placa única para atender de maneira genérica, assim, né? Você tem que ter essa preocupação de acabamento você vai colocar sobre o teu substrato. A placa, no final do dia, é um substrato. Muito legal a resposta. Complementando, a Plaquilux, ela tem uma biblioteca técnica desenvolvida, né, para justamente o engenheiro, o arquiteto, quem estiver fazendo um projeto, já existe ali algumas
algumas amostras, né, de tipos de paredes que você vai utilizar de acordo com o desempenho térmico e acústico que você precisa. Falei certo, Fábio? Falou certinho, Sidney. Eu acho que é legal estimular o pessoal que faz, que executa a obra, de novo, escolhi o tipo de vedação que eu vou utilizar, fale com o fabricante, né, independente de qual seja. Olha, eu estou com essa situação, o que é que você me recomenda? Né? Até para que você tenha apoio e garantia. Né? Então, se o fabricante está te orientando, está te garantindo, vá em frente. Porque se tiver problema, você tem, eu brinco que você tem um cúmplice, né? Você está respaldado. Tá? Muito legal. Mais importante também, a gente dá um outro exemplo aqui. Quando você faz uma casa de tijolo, você vai ter todas as paredes da casa, sem exceção, as externas, muitas vezes as paredes internas, que ela tem aquele desempenho ali e acabou. Quando você opta em construir a sua casa em light steel frame, você pode fazer o quê? Você tem um filho, de repente, o que toca bateria. Então, você sabe que no quarto dele, você vai precisar ter paredes com desempenho acústico para que o filho toque ali a bateria e os outros ambientes da casa não passem aquele som. Então, é possível você usar paredes com desempenho térmicos e acústicos de acordo com a necessidade que você tem em cada ambiente aí que vai ser construído. Muito legal. Isso é a eficiência do sistema, né? Eficácia do sistema. Muito bom. O Saulo queria falar. Júnior, pode falar, Saulo. Eu só gostaria, para a gente não perder o time aqui, Sim. O Baru, ele está dizendo aqui que ele já tem curso, tá? E temos certificação. Então, vamos fazer o seguinte, entre em contato com a gente, para a gente entender melhor, porque se tem uma coisa que nós ouvimos todos os dias que nos perguntam, aonde tem cursos? Quem que está fazendo bons cursos? E aí, junto com a Plaquilux, com o Fábio, a gente vai identificar o que você tem para oferecer e, com certeza, a gente vai contribuir. Pode falar. E já adianto aqui no ar que a gente tem interesse em apoiar, fornecer material sem custo para esses cursos, né? Claro, vamos entender o teu projeto, sendo bacana, e acredito que seja, a gente tem todo o interesse em apoiar, tá? E isso não faz com que você tenha que falar só da Plaquilux. Acho que é até legal você trazer outros fabricantes, outros materiais, porque quem está fazendo o curso vai ser obrigado a fazer obra com vários materiais. E a pessoa tem que saber, olha, o cliente que comprou a marca X ou Y, ele tem que ter o conhecimento para poder instalar da maneira adequada aquele sistema. Isso mesmo. Muito legal. Sidney, tem mais alguma pergunta aqui dos comentários que você gostaria que eu colocasse? O Saulo queria falar, Saulo. Isso, Saulo. Nós cortamos... O Fábio no final ele acabou respondendo. E o Rafael já citou aqui embaixo que já foi respondida a pergunta. Legal. Ah, que legal. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Eu vou colocar uma do José, que eu acho que é legal. Ele colocou aqui, qual o tratamento para laje seca, para não ter infiltração e ter um melhor conforto térmico? Lembre que não sou da área de steel, mas tento acompanhar e espero fazer um curso. Legal. Nós temos aqui na Plaquilux desenvolvido uma laje seca para uso interno, tá? Para fazer um segundo pavimento, um mezanino, mas basicamente ainda ela é uma composição, ela é uma laje feita com OSB ou painel plywood de 18 milímetros, mais uma placa cimentícia de 10 fixada nesse painel. Porque a nossa placa, ela de 10 milímetros, ela não é estrutural para receber carga de peso, né? Então você precisa da madeira ali embaixo estrutural para dar essa sustentação, essa resistência. E aí o que você faz? Você trata a junta da placa cimentícia com fita de 10 e base coat, como você viu ali na imagem, o sistema da parede é a mesma coisa, e aí depois você pode vir com o que você quiser. Você pode fazer ali um piso vinílico, uma cerâmica, né? Detalhe, acabei não explicando. Entre a placa cimentícia e a madeira, você coloca uma manta para proteção da madeira contra umidade,
para que essa madeira não fique exposta ali, não apodreça com o tempo, né? Depois a gente, se você quiser deixar o meu contato, Sidney, depois a gente manda os manuais, os vídeos, né? Com mais detalhes, né? Porque a gente não consegue aqui, pelo tempo, dar muito detalhes, né? Agora, e mais uma coisa, para laje externa, né? Então, hoje a tendência é telhado embutido, né? Então, faço muita laje externa. A gente não recomenda, tá? A não ser que haja uma impermeabilização muito boa, muito parruda e que garanta a estanqueidade. Beleza? Legal. Perfeito, Você falou do contato, inclusive o Baru falou assim, ó, consigo o contato onde? Ele entra em contato com quem? Pode passar depois. Vamos deixar esses contatos, né, Sidney? Meu e-mail, depois o meu telefone, tá? Legal, muito bom. A gente deixa o contato, pode deixar na descrição do vídeo, aí fica fácil para as pessoas pegarem isso também, né, Sidney? Isso. Legal, muito bom. Muito bom. Saulo, quer dar continuidade? Tem mais alguma pergunta da apresentação? Alguma que ainda não foi feita? Acredito que tenha perguntas aqui, ou já foram todas os nossos espectadores? É porque tá interessante, tá bem dinâmico, tá bem legal. Aqui as perguntas, acredito que a gente respondeu. Não, a gente não, né? Vocês responderam. Eu tô aprendendo aqui. Eu tô aprendendo. O Simon aqui, lembro das benditas placas de magnésio, terror. Grande Simon. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem bastante comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta tem bastante, aqui. Tem bastante. O Rafael já foi respondida a pergunta, né? Que ele perguntou da região, do país. Sim, isso já foi. Tem mais alguma aqui, Sidney, que você está vendo que tem bastante comentário? Não, né? Então, vamos partir então com as perguntas que já estavam prontas aí, né? Desculpa, acho que tem mais uma do Rafael, perdão, não sei se vocês viram aí que apareceu. Deixa eu ver aqui. Só não sei se consegue voltar aí. Foi respondida, Fábio, foi? por você no final que já foi respondida. Isso. Não, beleza, então. Depois, Rafael, você pega meu contato também, Rafael, com eles, e a gente bate um papo aí depois, tá? Para te ajudar, para te detalhar um pouco mais isso que a gente está falando. Perfeito. Embora sejam as perguntas, você acabou explicando todas elas no decorrer ali, o que tornou bem dinâmico. O que é uma placa cimentícia e o que significa a expressão Open Mesh. Aí é bate-bola e jogo rápido. Vamos lá, Fábio, é contigo. Então, como eu falei ali, é uma placa inspirada nas placas americanas. Basicamente, ela é feita com pasta de cimento, alguns agregados minerais, como perlita, vermiculita, enfim, outros aditivos. E essa pasta única, ela é reforçada com 2 malhas de fibra de vidro. Por isso aí o nome Open Mesh. O resultado é uma placa que fica extremamente leve, né? Muito flexível, com um coeficiente de dilatação muito baixo, perto de 0, né? E que corta com estilete. Então, é aquilo que eu falei para você, é uma placa que dá produtividade, né? E também confiabilidade do ponto de vista de durabilidade. Perfeito. Qual é a vantagem da placa cimentícia? Acabou também respondendo, né, sobre as inúmeras vantagens. A diferença da placa de fibrocimento e a placa cimentícia Proforte Next, qual que é essa? Aqui vale a pena a gente dar até uma explicação um pouco mais detalhada. Perfeito. Bom, então as placas de fibrocimento, como eu comentei, a grande maioria delas derivam da tecnologia de fabricação das telhas, né? E que os fabricantes, por entenderem, por visualizarem essa demanda, esse crescimento para vedações de construção seca com placas, acabaram fazendo as placas de fibrocimento, né? São produtos bons desde que instalados da maneira adequada, como eu comentei, né? Mas basicamente, então, ela é feita com cimento e fibras de celulose ou fibra sintética e são dispostos em camadas. Então, é uma placa folheada, né? Dentro da categoria de fibrocimento, você tem também o que chamam de placas autoclavadas, que elas passam por um processo, simplificando aqui, de um cozimento químico ali, que faz com que essas lâminas não delaminem, né? E ela tem um pouquinho mais de estabilidade dimensional, ou seja, elas contraem e dilatam menos, né? Então, por isso que é importante você
conhecer bem os fabricantes, cada modelo que cada um fabrica, né? Você está sem som, ô, Saulo. Opa, Tá sem som. Aí, Obrigado. voltou. Essa é uma pergunta interessante. Existe o suporte técnico e como funciona a garantia de fábrica? Existe sim, Saulo, desde da concepção do projeto, tá? Nem todos os clientes trazem para nós, a gente nem sempre a gente consegue mapear o projeto desde a sua concepção, né? Mas quando o cliente realmente tem essa parceria conosco, ele traz o projeto arquitetônico e a gente vai discutir justamente todas essas questões que eu comentei, questões climáticas da obra, né? Que tipo de chapa que tipo de espessura de chapa você tem que utilizar, né? Se você tem que ir para um EIFES, que tipo de revestimento você tem que aplicar, né? Então a gente faz todo esse detalhamento e fornece como fosse um manual de instalação, né? Customizado, personalizado para aquela obra. Além disso, a gente faz visitas técnicas na obra, né? Claro, às vezes a gente não consegue em todas, porque são obras no país inteiro, né? Mas se o cliente nos chamar, a gente vai com certeza, né? Para dar esse apoio, para treinar, às vezes, a mão de obra, né? E também no pós-obra. Aconteceu aqui a necessidade de uma assistência técnica para correção de algum problema, a gente também dá esse suporte, né? E a garantia básica sobre os materiais é de 5 anos, que é a garantia que a gente dá padrão. Mas já teve casos a gente dá garantia estendida, aí depende da negociação, depende da obra, né? Muito bom. Perfeito. Bom, essa pergunta ela acabou sendo feita também, né? A solução para sistema de lajes você acabou respondendo. Eu tenho uma contribuição para fazer, porque justamente todo esse conteúdo técnico que você que vai procurar construir e reformar tem algo extraordinário, que todo esse conteúdo ele vai fazer parte do seu manual técnico, do manual do proprietário, que você vai receber toda vez que uma obra industrializada for concluída. Então, o próprio fabricante ele já anuncia o time das manutenções, contatos para acionar essa garantia, enfim, tudo isso tem que estar constando no seu manual. E essas descrições, como densidade da placa, tempo de secagem, enfim, é adicionada nesse manual. E aí a gente brinca aí, é o Ctrl+C, Ctrl+V, porque já está pronto o script do fabricante, a gente adiciona isso no caderno do proprietário. Então, é importante, vale ressaltar sobre isso. Essa questão da... O Sidney falou bem no início sobre o aspecto visual da obra, né? Para quem é consumidor, para quem quer construir, ou para morar, ou para fins comerciais, né? Visualmente é uma obra como qualquer outra, né? Só que ali dentro tem uma baita tecnologia muito melhor do que a construção tradicional. Só que como qualquer construção, você tem que ter planos de manutenção. Mas então é uma manutenção específica para o steel frame? Não. Existe um regramento no país de manutenções prediais. Uma norma técnica que serve para qualquer tipo de sistema construtivo. Dando um exemplo genérico, que a cada 2 anos eu preciso revisar as impermeabilizações. Se eu não tenho vazamento no telhado, se o rufo não está entupido. Então, tudo isso é básico para qualquer sistema construtivo. E se você não fizer manutenção, é óbvio, teu patrimônio vai depreciar mais rápido. Assim como acontece com a alvenaria, né? Isso daí. Perfeito. Muito legal. Muito legal. Temos 2 perguntas aqui, ó. Eu vou colocar uma na tela, do Roberto Ferreira. Ele perguntou assim, ó: a placa Glassdoor pode substituir a placa cimentícia externa? Vi alguns construtores utilizando. Legal, Roberto, boa pergunta também, mas acho que você talvez tenha Glassdoor. Pelo nome Glassdoor não conheço, mas deve ter sido a Glassrock, né? Isso. Glassrock é uma marca do fabricante Placo, né? É uma placa de gesso revestida com um tecido de fibra de vidro, né? O nome técnico para esse tipo de placa é Glass Matte Sheeting, né? Essas placas existem
creio eu, há cerca de uns 15 anos nos Estados Unidos. E elas são placas feitas para uso em fachada, tá? Também. A grande polêmica é que, assim, quando você conversa com outros fabricantes que têm esse produto aqui no Brasil também, a Knauf, a Gibson, elas não recomendam o uso desse tipo de chapa em fachada com aplicação da argamassa Base Coat diretamente sobre elas, tá? Quando você vai para fora do país, a grande parte dos países que utilizam essa tecnologia, eles têm duas preocupações em relação a essa placa. Por ela ter um núcleo de gesso, ela tem que estar bem protegida contra umidade e temperatura, porque o gesso ele pode sucumbir mediante esses dois fatores. Então, se você tem umidade, óbvio que algum ponto ali onde você cortou, onde você furou a placa, você pode ter uma passagem de umidade. Esse gesso ele tem um tratamento para resistir, só que no final do dia é gesso, né? É gesso. E a questão da temperatura também, se esse gesso for muito aquecido, ele começa a calcinar, ele começa a ficar fofo, né? Então, há essa preocupação de você simplesmente colocar a placa e aplicar o Base Coat em cima, né? O fabricante da Glassrock, eu creio, está dando garantia para que seja feita dessa forma. Então, acho que seria legal você questioná-los, né? Olha, quais foram os estudos, né? Porque o produto ainda não tem norma no Brasil. A placa em si não é normatizada, né? Então, quais foram os estudos que vocês fizeram? Quais as garantias que vocês podem fornecer a ponto de eu fazer a obra dessa forma, né? Sem essa proteção de umidade e temperatura, né? O AFIS, por exemplo, que eu comentei, que é essa camada de EPS, é o que geralmente predomina lá nos países que usam essa tecnologia. Então, o que eles fazem? Eles têm a placa de gesso, né? Eles pintam essa placa com uma membrana hidrofugante líquida, que é a mesma função daquela membrana em rolo que vocês viram, mas líquida. Então, você pinta com rolo, né? Aí você protegeu a placa o quê? Contra umidade. Tá? E ela continua transpirando, continua respirando, o que é importante para o sistema. Aí o que eles fazem? Eles colam ou então fixam com clavos o EPS ou um XPS sobre essa placa. Aí você criou o quê? Uma barreira térmica. E aí depois você vem com o Base Coat e o acabamento que você for adequado ali para esse tipo de sistema. Então, olha, são duas barreiras que você cria para fazer a proteção desse substrato, né? E é isso, a ideia não é confundir vocês, acho que é legal vocês consultarem o fabricante sobre o que eles garantem, né? Perfeito. Muito legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Jedson. Ele perguntou assim, ó, Fábio, tem algum teste de tolerância ao fogo? Se não tem, eu tenho um aqui, até fiz uma churrasqueira e um fogão a lenha com a Proforte. Boa, maravilhoso. Então, já que eu estou dando um de técnico aqui hoje, né, que não sou, vamos falar de norma, né? Você tem em relação ao fogo, você tem como referência a norma IT10, que é do Corpo de Bombeiros de São Paulo e que serve para a maioria dos estados brasileiros, que ela traz lá referências para, primeiro, a gente tem que entender que tem a classificação do material, né? E tem o tempo de resistência a fogo do sistema, são coisas diferentes. Então, quando eu olho a placa cimentícia, independentemente como que ela é classificada em relação ao fogo, ela tem classe de incombustibilidade, ou seja, ela não pega fogo, então, ou seja, se não pega fogo, não propaga, não tem fumaça, não tem toxicidade, então ela é nível de incombustível, a placa não pega fogo. Se você pegar lá, meter um maçarico ali, ela não vai pegar fogo, né? Aí você tem casos, por exemplo, que o bombeiro fala assim, olha, eu tenho que fazer uma parede aqui, corta fogo, que tem uma resistência de 1 hora de fogo, 2 horas de fogo. Aí é um sistema, né, que uma placa só não vai resolver sozinha. Então, às vezes, você tem que colocar 2 placas, 3 placas, 4 placas, definir o perfil, se vai ter isolamento dentro, se não vai. E aí você formata um sistema. E aí o que o fabricante faz? A gente leva essa parede para um laboratório, queima essa parede e mede quanto tempo o fogo leva para atravessar as 2 faces da parede. E aí você interrompe o teste e você calcula qual é o tempo de resistência a fogo daquele sistema. Tá? Então você tem a classificação, que é o material individualmente, se ele é combustível ou não, e do sistema construtivo, que é a parede. Muito boa resposta.
Mas a gente tem a validação de qualquer forma, né? Aqui na churrasqueira. Eu tô precisando assando a carne. Eu tô precisando vender chapa. Se vocês vão fazer chapa, usar chapa steel frame, fazer churrasqueira, casinha de cachorro, para mim tá tudo bem. Muito bom. Ó, o Rafael, ele falou aqui assim, ó. Achei fantástico a cimentice em banheiro. Porém, se eu for fazer um banheiro em uma obra já existente, teria que ser necessariamente com ferragem de steel ou teria problema se eu utilizasse um montante de drywall? Não tem problema não, Rafael. Para aplicação interna, você pode, inclusive, trabalhar com placas cimentícias mais finas. No nosso caso, a gente recomenda a chapa de 8 milímetros e você utiliza o parafuso ponta-agulha para fazer a fixação da placa no montante de drywall, tá? Então, dá para fazer assim, porque internamente você tem muito menos efeito de necessidade de desempenho em relação a impacto, pressão de vento, variação térmica. Então, dá para você trabalhar, obviamente, com o perfil do drywall. Você não precisa trabalhar com um perfil ali mais parrudo. Muito legal. Eu já vou confessar que eu aprendi muito nessa aula de hoje, mais uma vez. Fico muito feliz aí com a presença do Saulo, do Sidney e do Fábio, nosso convidado aí, que respondeu tecnicamente as perguntas do pessoal. Foi muito legal, foi muito claro as respostas, eu gostei bastante, já aprendi muito hoje. Bom, enquanto não tem nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, como que está o mercado, como vocês veem no Brasil todo, quais as regiões que está com mais obras, que as pessoas estão adotando de uma forma mais natural os métodos construtivos modernos? Olha, Sidney, a gente está muito animado e muito otimista com o que a gente tem visto Brasil afora, né? Como eu comentei antes, a gente tem visto obra de todos os perfis, de todos os tipos, né? Residencial, comercial, industrial, porque definitivamente as pessoas, os consumidores, os incorporadores estão cansados de lidar com a construção tradicional, que é marcada por desperdício, atraso de obra, falta de fidelidade orçamentária. Então, o mercado está buscando soluções mais eficientes, né? A gente usa muito o termo industrialização, mas não sei se é o termo ainda adequado para o momento que nós estamos. Eu acho que talvez nós devemos usar a racionalização das obras, né? A industrialização é algo muito avançado, a gente ainda está caminhando, está engatinhando para chegar realmente na industrialização da obra, que é aquilo que a gente vê lá, construção 4.0, BIM, levar a casa pronta e só conectar no lugar, né? Óbvio, tem muitas startups, muitas empresas já caminhando nesse sentido, né? Mas nós ainda estamos engatinhando, a gente está falando o quê? De levar materiais pré-industrializados, de maneira organizada, valorizar o projeto, o planejamento da obra. Então, isso é racionalização. Se a gente conseguir fazer isso, já vai ser um baita passo. Nós vamos tirar a construção civil brasileira do atraso que ela está, né? Que, aliás, eu ouvi uma informação, aí nem sei se é verídica, mas é interessante, de que a construção civil ela só perde em produtividade para pesca. Sim, é um fato. Então, é maluco isso. Tudo está evoluindo, né? Todos os segmentos da economia estão usando tecnologia, né? Por que a construção civil ainda está atrasada, né? A gente é o agente transformador disso, né? Em relação às regiões, São Paulo, como quase em tudo, acaba sendo dominante. Você tem ali, até por concentração de renda, a população. São Paulo corresponde hoje ao estado, a 42% da demanda de construção a seco do país, né? Depois aí você vem seguindo ali os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Agora, tem me chamado muito a atenção os crescimentos da região Nordeste, tá? Estado de Pernambuco, Bahia. Por exemplo, a gente está participando de uma obra agora em Salvador, de um prédio lá se eu não me engano, de 18 andares, moldado em loco, concreto moldado em loco, mas a vedação, a fachada já é steel frame, que é um baita mercado. Esse mercado de fachada é gigante, né? A gente também tem que parar com essa visão apaixonada, só de, o steel frame, 100% steel frame. Não, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que combinar as soluções às vezes.
né? Ok, qual o problema de eu combinar com alvenaria ou combinar com aço pesado, né? Eu tenho que fazer aquilo que é mais viável tecnicamente e economicamente, óbvio, né? E eu tive essa semana em Goiânia, trabalhando ontem e anteontem em Goiânia. Cara, é surreal o movimento que você está tendo lá por conta do agronegócio, né? É a capital do agronegócio no país. Então, é interessante que os fazendeiros vão para Goiânia para comprar materiais de construção a seco e levar para as fazendas para fazer casas para funcionários, sede das fazendas, armazéns de armazenagem de equipamentos, né? Região de Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, muita coisa, né? Aeroportos sendo feitos com steel frame. Então, cara, óbvio, 2% da construção civil brasileira é nada ainda, mas já tem muita coisa sendo feita. Eu acho que, para quem tá em dúvida ainda se isso vai crescer no país, eu diria, ó, abandone essa dúvida aí, porque é certeza que vai crescer. Muito legal, muito bom. Ó, temos mais uma pergunta aqui, ó, do José. Eu vou colocá-la na tela aqui. Numa obra, chega tudo engenheirado para agilizar ou alguma parte é feita no canteiro de obra? Tipo, externo engenheirado e interno faz na obra. Legal. Aliás, antes de responder, Júnior, ainda falando do mercado, lá pela Abicem, a gente todo ano faz uma pesquisa setorial do ponto de vista do consumo de aço para perfis de drywall e steel frame. Inclusive, as pesquisas estão à disposição lá no site da Abicem, né? abicem.org.br. E a perspectiva de crescimento dos mercados de drywall e steel frame para esse ano é entre 10% e 15%. Dá para dizer que esses sistemas vão crescer acima de 2 dígitos para os próximos 20 anos, eu ousaria dizer. Né? Nós estamos falando em 2, 3 vezes o PIB da construção. Tá? Muita oportunidade, é um oceano azul aí para a gente poder nadar e ganhar dinheiro e, enfim, se realizar. Né? Bom, sobre a questão das metodologias de construção, eu acho que o Fábio, não sei se todos acompanharam aí a live do Fábio Geroni, mas acho que ele explicou bem, né? Você tem algumas possibilidades. Você pode levar os perfis em barras para a obra, né? E você cortá-los na obra e montar os painéis em loco, né? Óbvio, você perde produtividade. Você pode levar esses perfis já pré-engenheirados, que seriam eles em kits, onde os perfis já vão todos já cortados para você minimizar a tua perda no canteiro. Você tem mais agilidade de montagem, né? Ou você pode levar os perfis já panelizados, então, onde o painel já vai pronto, né? E você basicamente vai ter o trabalho de ancoragem, às vezes de contraventamento e plaqueamento, né? E já tem casos de gente que manda o painel até já plaqueado, com passagem de tubulação elétrica, hidráulica. Mas assim, qual que é o melhor? Cara, depende da região onde a obra está e onde o fabricante está, que vai fornecer esse material para você. Você tem que ter essa análise logística, né? Às vezes, se você vou mandar tudo em painel, às vezes na obra não tem lugar para armazenar, né? Ou é ruim para transportar, não tem como passar em alguma ponte, sei lá, né? Então, acho que o grande segredo é saber olhar a logística primeiro para você tomar a decisão. Mas é óbvio, quanto mais industrializado você mandar, mais rápido você vai executar a sua obra. Aí, de fato, o canteiro vira uma linha de montagem e não uma linha de produção. Legal. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Tem mais alguma aqui. Ó, no caso de construção no litoral, tem algum tratamento especial para os perfis? Vou emendar um pouco a pergunta, só para complementar. Existe também algum tipo de restrição da placa cimentícia ou não, sobre o tratamento, base coat ou não? Já emendando na pergunta, tá, Fábio? Legal, Saulo. Sim, para a construção no litoral, respondendo primeiro em relação aos perfis, existe uma normativa que entende que até 2 quilômetros da orla é uma área crítica, uma área litorânea. Então, até 2 quilômetros do mar, você precisa aumentar o revestimento do perfil. Então, você sai de uma galvanização, né? Não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, acredito que sim,
mas a galvanização, que é o recobrimento do metal base com zinco, que é feito pelas usinas, né? Hoje você tem 3 usinas nacionais que fazem esse material, que é a CSN, a Usiminas e a Arcelor, e você tem aço importado galvanizado, né? Então você tem ali o metal base, esse metal base mergulha em potes de zinco quente, e esse zinco gruda no material e cria ali uma camada de proteção para que você não tenha oxidação. Então essa camada comum para obras em ambientes normais é de 275 gramas de zinco. Quando você vai construir no litoral, a norma pede que você suba essa classificação para 350 gramas de zinco. Então, de 275 para áreas comuns e 350 para áreas litorâneas. Porque justamente você vai ter mais espessura ali de camada para ter uma vida útil longa. Agora, é importante também salientar, planejamento, projeto. Não adianta eu usar lá um perfil 350 de zinco e meter o perfil na laje sem nenhuma proteção. Né, sem proteger a base do perfil, que geralmente o correto é usar aquela manta aluminizada, né? Manta asfáltica aluminizada para proteger as guias, para que ela não tenha contato com o chão, com umidade, né? E aí você vai ter uma obra, se você tiver esses cuidados, aí você vai ter uma obra longeva. E a placa, né, Saulo, que você me perguntou, né, se tem alguma restrição. Cara, placa é placa. Você seguindo aquela regrinha que eu comentei no início, ó, que tipo de fachada eu vou ter? Aí você escolhe a placa, que é o substrato, né? Depois, mais importante que isso, é que tipo de acabamento eu vou utilizar, né, para resistir, para ajudar o sistema a resistir uma situação dessa crítica que é em área litorânea. Então, é o acabamento, cara. É o acabamento que vai te ajudar ali também a aumentar a durabilidade do sistema. E é legal, cara, que tem muitos fabricantes hoje que estão desenvolvendo sistemas de tinta, textura para o nosso sistema, para o steel frame, né? Então já tem várias marcas bacanas aí que você encontra no mercado. Isso mesmo. Ô, Júnior, tem mais uma pergunta. Não é uma pergunta, mas é uma ideia do Eliel. Deixa eu colocar aqui. Essa aqui, ó. Fábio, a Plaquilux poderia criar um curso intensivo para formar professores, multiplicadores, no sistema Proforte. Eu já seria o primeiro aluno. O Eliel já um parceiro de longa data e também que tem essa preocupação de educação, né? Cara, olha, eu acho que a gente vai terminar esse ano, sem brincadeira, acho que com 50 treinamentos realizados, né? Desde iniciativas um pouco mais completas, como um curso que nós temos no Senai, junto com o Senai em Curitiba, né? Até treinamentos rápidos em distribuidores nossos pelo país, onde a gente ensina ali em meio período, ou um dia, como o cliente especifica e monta uma fachada com o nosso sistema, né? A gente está trabalhando agora para montar uma escola nossa, aqui numa das nossas unidades aqui em Santo André, em São Paulo, onde a gente possa oferecer esse curso com recorrência, mas um curso realmente bastante completo, que pegaria desde a parte de leitura de projeto. A gente não abordaria ainda cálculo estrutural, mas assim, desde leitura de projeto até a montagem do sistema, né? Mas fazendo uma casa completa, do zero. Então, passando por fundação, estrutura, instalações, plaqueamento, acabamentos, cobertura. Eu acho que talvez esse ano ainda a gente lance essa escola aí, tá? Excelente. Maravilha, ótima notícia. E o Eliel já tem um aluno, então, Fabio. Já vai começar com um aluno garantido. Isso aí. Ó, e o Jedson falou, eu seria o segundo. Já tem 2. Tem 2 alunos. Legal. E realmente é uma... Pode ler, depois eu complemento. Ó, o José falou assim, ó, temos um grande gargalo na mão de obra, porém eu sinto isso na parte de engenharia também. Quando eu falo com algum engenheiro, eles não se sentem muito confortáveis. É o que a gente comentou. O pessoal, às vezes, eu escuto assim, não tem mão de obra no nosso mercado, não tem montador, né? Não tem montador com qualidade. Tá, até concordo. Mas acho que o maior problema ainda está na base. Está no especificador, está no engenheiro, está no arquiteto que não sabe ainda projetar ou administrar uma obra feita com construção seca. É isso. Pronto, falei. É isso.
Então, Isso. porque é isso, cara. É muito fácil eu chegar lá e culpar o montador. Eu entrego para ele, sabe o quê? Um projeto arquitetônico. E falo, meu caro, se vira. Inventa aí o que você vai fazer. E aí, às vezes ele não tem o conhecimento tão profundo para especificar os materiais. Aí o que ele faz? Ele vai no mercado e compra aquilo que está disponível. Ou aquilo que dizem para ele que é bom. E aí ele vai lá e monta o que a gente brinca que é o Frankenstein. Exato. Então aí a chance de você ter problema é muito grande. Então agora, se você tem lá uma especificação, um projeto, um detalhamento pensado na base pelo arquiteto, pelo engenheiro, vocês concordam que vai chegar de maneira muito mais assertiva para quem vai executar? Né? De todos os meios, de produtividade, de durabilidade e tudo isso. Então acho que o que a gente tem que brigar agora é para que as universidades, né, para que as escolas técnicas comecem a formar engenheiros e arquitetos que também saibam especificar no nosso sistema construtivo. Isso mesmo. Bom, estamos chegando no final de mais um episódio aqui. Já vai completar 2 horas, né, Júnior? Exatamente. Estamos chegando já em 2 horas aqui do terceiro episódio. Que teríamos assunto aqui para ficar mais tempo. Tenho certeza disso. Tem mais perguntas que eu não estou... Não, por enquanto, já respondemos todas as perguntas aqui, dos comentários. Maravilha. Então, Fábio, gostaríamos de ouvir aí as suas considerações finais. Já de antemão agradecer a tua presença, a tua disposição. E estar com você é sempre um motivo também de aprendizado. Então, gratidão por isso, não só por você estar presente, mas pela tua capacidade técnica e por você ser uma pessoa que vive o nosso mercado. Você está ali, como se diz, na trincheira, né? Você está entendendo as dificuldades, os movimentos de toda a cadeia produtiva. E acho que isso que agrega muito para todos nós. Perfeito, Sidney. Eu quero agradecer vocês aí primeiro, né? O seu Saulo aí, o Júnior, pelo convite, né? Realmente fiquei bastante feliz aí que vocês lembraram da gente. E agradecer as pessoas que nos acompanharam ao vivo aí, agradecer também aquelas que vão assistir depois. E só reiterar o meu compromisso, né, como profissional do mercado, reiterar o compromisso aqui da nossa companhia e realmente desenvolver tecnologias, produtos, serviços que possam dar segurança para a expansão do mercado, né? Às vezes pode parecer um discurso amistoso, político, mas não é, cara, é o que a gente acredita. Eu acho que a gente está aqui, está disposto a dar as mãos, inclusive para os nossos concorrentes, né? Para desenvolver o mercado. Porque agora não adianta a gente brigar, né? Eu acho que a gente tem que se unir para realmente fazer o desenvolvimento do mercado. Depois que o mercado tiver grande, aí quem for mais competente aí em marketing comercial vai dominar o mercado, né? Mas acho que agora a gente tem que falar, sabe, talvez não expor as nossas mazelas publicamente, né? Quer dizer, enaltecer o que tem de bom, né? Ensinar as pessoas a vender o sistema, alinhar a expectativa com o cliente final, porque, cara, nós só temos a ganhar. Acho que o mercado já deveria estar maior do que estava, né? Mas tem muita desavença, muita disputa, muito orgulho, né? Eu ouvi esses dias que o orgulho é um dos males da humanidade e concordo, porque tem muitos problemas que acontecem por mero orgulho. E, Fábio, a gente também tem conversado bastante com muitas pessoas, com clientes finais que querem construir, e a gente também notou, e a gente procura todos os dias conversar com o maior número possível de pessoas sobre o que eu vou falar agora. Antigamente, né, você mencionou que há 30 anos atrás que o Light Steel Frame começou ou entrou aqui no Brasil. Antes disso, né, ou há 20 anos atrás, quando alguém queria construir uma casa e contratava um empreiteiro ou prestador de serviço ou uma construtora, a construtora ela não tinha que ficar explicando para esse cliente como era feito o tijolo, como que era mostrar esse produto. Por quê? O consumidor naquela época, ele só queria uma casa para morar ou um estabelecimento comercial para ele colocar o negócio dele. O que a gente percebe
é que a gente fica, muitas vezes, perdendo um tempo valioso para explicar para as pessoas que já querem construir, elas já entendem que existem métodos construtivos avançados, e ela não está querendo mais saber só a parte técnica de cada produto, né? Ele já quer ouvir, assim, quanto tempo a minha casa vai ficar pronto, qual a garantia que eu vou ter. Então, perguntar para a construtora qual é o portfólio que você tem de obras, posso visitar uma obra em andamento? Então, eu acredito muito que daqui para frente, isso vai se acentuar bastante, a gente tem que aprender a trabalhar bem, seguir a recomendação dos fabricantes, mas para vender para o consumidor final uma casa. O sistema construtivo é a cereja do bolo, é o que vai fazer esse cliente optar por ele construir em light steel frame, não porque o light steel frame é diferente, é legal, porque vai fazer com que ele alcance o sonho da casa dele de uma forma mais rápida, segura, com desempenho térmico e acústico. Então, a gente deve falar menos para o consumidor final de sistema e mostrar para ele velocidade, tecnologia, né? Eu cito em alguns casos que quando a gente vai numa loja para comprar um carro, a gente não olha primeiro o pneu ou o motor, a gente vai lá e compra o carro. Uma casa, mesmo que ela não esteja totalmente industrializada, apenas os produtos, mas ela entra nesse quesito. O cliente, ele quer comprar casa, só isso. Então, fica um recado aqui, a gente fala nos nossos eventos, nas nossas rodas aí de parceiros, né? Mas eu acredito que a gente deva levar esse movimento aí de uma forma cada vez mais acentuada. Perfeito, cara, concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que, nós da cadeia produtiva, temos que posicionar o produto simplesmente pela tecnologia e pelos benefícios que ele representa para quem vai investir ou para quem vai usar o imóvel, né? E a gente tem alguns clientes nossos que constroem, que já tem feito isso, né? Olha, casa tecnológica, casa com mais conforto termoacústico, casa que gera economia de energia, casa mais saudável para quem tem problema respiratório. E acho que é isso, de fato, que importa para quem é o consumidor, né? E a cadeia vai discutir detalhes, né? Como usar melhor o material aqui e ali. Para isso, acaba só confundindo o consumidor. Perfeito. Saulo, suas considerações? Agradecimento, né? Fechar essa noite com realmente com. Vocês repararam que as perguntas elas foram assim o ápice desse dia, o que tornou isso uma aula, né? E a participação do Fábio foi fundamental. Eu também aprendi bastante coisa. Agradeço a participação, foi extraordinário. Legal, Saulo. Eu só queria deixar registrado aqui que eu observo e reconheço o quanto você vem evoluindo, né? E mérito seu de estar sempre participando de workshops e perguntando, né? E pesquisando. O que está lhe tornando aí uma autoridade, né? E o Sidney e toda a equipe dele também parabéns por estar dando espaço para pessoas como você. Muito obrigado. Muito bom. Sidney, acabei de ganhar minha medalhinha. Mais uma. Mais uma medalhinha. Mais uma medalhinha. Obrigado. Muito bom. Júnior. Muito bom. Bom, também quero agradecer demais todo mundo que esteve online até agora. Agradecer ao Fábio por estar doando, né, todo esse conhecimento e esse tempo precioso que a gente sabe que é bem corrido. E aprendi demais, mais uma vez. Estou um passo adiante de realmente realizar o meu sonho de construir a minha casa com um sistema já industrializado. Então, estou muito feliz mais uma vez, né, de conhecer mais um pouco desse sistema e agradecer também o Sidney e o Saulo por essa aula incrível aí. Tenho certeza que todo mundo gostou bastante. E vamos ressaltar o nosso compromisso dia 19 e 20. Então, eu acredito que o Fábio também vai estar presente, né, Fábio? Lá no Congresso. Sim, estaremos lá. E a gente vai conversar mais e estamos todos juntos aí trabalhando em prol do sistema. Maravilha. Muito bom. E lembrando que amanhã também temos mais uma live. Exatamente. Com quem?
Com Eliel Araújo. Hoje nós falamos de fechamento externo e amanhã a gente vai falar do fechamento interno do sistema drywall, das paredes, do forro, dos revestimentos que foram usados, enfim. E na sexta-feira a gente vai mostrar essa casa pronta, né? Então, a jornada continua. Isso mesmo. Uma boa noite a todos aí, um bom feriado. Boa noite. Muito obrigado a todos também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.